ser, Pai, canal teu, Senhor, para nós. Amém, Deus. Oh, Pai querido, enche, Senhor, o teu vaso até transbordar. Oh, Pai querido, toda palavra que saia da boca dela, Pai, que saia do teu trono. Pai, que ela não venha falar nada dela mesma. Amém. Pai querido, eu também peço que o Senhor tome essa igreja, Senhor, em tuas mãos. O Senhor tome cada um de nós em tuas mãos. Em nome de Jesus, de todo espírito de dúvida, nós damos uma ordem que saia desse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre essa igreja que nós estamos, Pai, com o coração receptivo, Pai, a tua palavra. Aleluia. Pai querido, a palavra que sai da tua boca, ela não volta vazia. Antes que cria aquilo que te apraz. E em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que a tua palavra cairá nos nossos corações e vai cumprir em cada um de nós o objetivo ao qual o Senhor lançou. O Espírito Santo tem total liberdade. Fala conosco. Sim, nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agradecendo para todos, amém? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Estou muito feliz. O nosso irmão Robson falou aqui o Espírito Santo de Deus, tem sentido a presença do Espírito Santo neste lugar. E é tão maravilhoso, porque o Senhor me deu uma palavra e essa palavra tem sido confirmada nesses dias. Amém. E quando eu cheguei aqui, o nosso irmão Paulo Facioli foi usado pelo Espírito Santo e o nosso irmão Robson também, Amém. para falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para essa noite. Amém? Fico feliz porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos guia, que nos orienta, é aquele que fala através de nós. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Aleluia, Jesus. Em João, Evangelho de João. Aleluia. Glória a Deus. Esse mês nós estamos falando a respeito de honra, amém? Eu procurei um dicionário que significa a palavra honra, significa dignificar, distinguir, mostrar consideração especial a alguém, alguma pessoa. Tratar com honra implica em homenagear. E também na palavra grega, que honra quer dizer reverenciar, estimar, valorizar, honrar e dar respeito, não apenas pelo mérito, mas pela posição que a pessoa exerce, como foi falado aqui através do nosso irmão Paulo e nosso irmão Robson, amém? Que deram exemplo a respeito de autoridade, amém? E eu creio que ninguém honrou mais do que o nosso Senhor Jesus. Ele não apenas honrou o nosso Deus, que é o seu Pai, o nosso Pai, como também honrou os discípulos, amém? E como também tem honrado cada um de nós. Em João, no Evangelho de João, capítulo 17, temos aqui a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. É algo tremendo, que eu amo muito essa passagem. No capítulo 17, no versículo do 3 ao 8. Aleluia. Jesus Cristo honrando ao Pai aqui nesse momento, né? Ele diz: e a vida eterna é esta, que conheço a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teu e tu me deste.
e guardaram a tua palavra. Agora já não tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Amém? Agora a partir do versículo 9, o Senhor ele começa a honrar ali os discípulos. Amém? Diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardados em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Aí no 20, o Senhor Deus, Jesus, ele está ali honrando cada um de nós. Amém? No 20 diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém? Os irmãos podem ser assim. Eu gostaria de pedir um copo d'água, amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém? Você pode dar a pessoa que está do seu lado e dizer para ele: você é um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Obrigado, meu amor. Amém? Vamos abrir aqui no Filipenses. O que o Senhor Deus ele colocou nessa noite no meu coração, irmãos, é algo muito, para mim, é algo muito importante, porque hoje eu estava em casa e eu estava conversando com meu filho Estevão. Meu marido não está aqui hoje, porque ele foi levar eles no hospital, porque eles estão. O Azar está com um pouco de falta de ar, teve que levar eles para o UPA, aí não pôde estar aqui. E eu estava conversando com o Estevão a respeito de algo e o Senhor, ele falou muito forte com o meu coração, a respeito de algo muito importante. Porque a respeito dos estudos que eu falei com ele, né? Que a matéria está ali, que ele tem que estudar, que ele não pode estacionar, o desejo do coração dele tem que crescer. Eu falei para ele: filho, você não pode estacionar, você tem que crescer, você tem que acompanhar a sua turma, você não pode se conformar apenas com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe. Amém? Jesus falou aqui para o Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta. Amém? Amém. E o que o Senhor falou no meu coração, eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito angustiada naquele momento, foi que eu posso dizer a vocês, 90% dos irmãos que vêm aqui trazer a palavra do Senhor, eles falam sobre crescimento. Se fala muito sobre ler as Escrituras, sobre aprender a palavra de Deus. Amém? E muitas das vezes
As pessoas só se alimentam quando estão na casa do Senhor. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos crescer, para que possamos fazer aquilo que o nosso irmão Robson falou aqui, ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém? Quando você conhece a palavra de Deus, que você sabe o que está escrito, que você sabe e conhece a vontade de Deus, porque a forma como nós honramos o nosso Senhor é obedecendo a sua palavra. Então, como é que nós vamos obedecer algo que nós não conhecemos? Fica muito difícil. Amém? Ele deu o exemplo aqui do pássaro, né? Que a mãe foi levar o alimento. Talvez a mãe tinha que levar o alimento para o seu filhote, sendo que chega uma hora que o filhote ele tem que procurar o seu próprio alimento. Amém? E hoje nós vemos pessoas dentro das igrejas vivendo ali como no livro de Hebreus fala, pessoas que já estão há tanto tempo na presença do Senhor, que já deveriam estar comendo ali um alimento sólido, ainda necessita tomar o leite. E o Senhor, Ele diz para nós nessa noite, é necessário nós começarmos começarmos a comer o alimento sólido, a crescermos espiritualmente. Amém? A aprendermos a palavra do Senhor. E outra coisa que o Senhor falou muito ao meu coração nesse dia, foi a respeito do nosso tratamento com o nosso irmão. Existe uma preocupação muito grande do nosso Senhor, a forma como nós tratamos o nosso irmão. Amém? A forma como nós tratamos as pessoas que convivem conosco, não apenas na nossa casa, né? Mas também na igreja. A forma como nós falamos dos nossos irmãos dentro da nossa casa, aonde ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo, porque Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o oculto e o escondido. Amém? A palavra de Deus fala em Salmo 139 que Ele nos sonda, ainda que a palavra não nos chegou à boca, Ele já sabe aquilo que nós vamos dizer. Amém? Ele nos conhece. Amém. Não adianta nós nos escondermos, o Senhor nos acha. Amém? E Ele sabe o que nós pensamos. E hoje eu estava em casa, e agora de tardezinha eu até falei com meu esposo. Os irmãos da pessoa bebem muita água, né? Pausa para o café? Não. No Romanos capítulo 12. Existem várias passagens da Bíblia que falam a respeito de amor. Amém? Jesus se entregou por nós naquela cruz por amor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ele é a maior expressão de amor que existe. Ele não tem amor. O nosso Deus, nosso Senhor, Ele é amor. Amém? E em Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos. No capítulo 12, no versículo 9, diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? Nós sabemos que o Senhor Jesus, eu posso te fazer entender mais ou menos o que é honrar uns aos outros. Eu creio que a maioria dos que estão aqui conhece aquela passagem da Bíblia que fala que Jesus, Ele lavou os pés dos discípulos. Amém? Ele não se envergonhou por ter feito aquilo. Amém? Era ali, nós sabemos que naquela época as pessoas que lavavam os pés das outras que vinham, eram pessoas já que tinham uma certa idade, já que não serviam mais para nada, eram escravos, né? Que eles não serviam mais para nada, então os seus senhores colocavam eles para lavar os pés, porque naquela época o chão era muito vermelho, e até o irmão Eliomar falou um pouco, né, domingo aqui, daquele barro vermelho e tal. Então as pessoas chegaram, tinham que ter alguém para lavar o pé daquelas pessoas. E Jesus, ele naquele momento, ele se humilhou. E muitas das vezes, irmãos, nós não queremos nos humilhar.
Amém? O nosso orgulho, muitas das vezes, nos domina. Não é verdade? Quantas e quantas vezes cometemos erros e não temos a humildade de chegar para o nosso irmão e pedir perdão, dizer que nós erramos. Amém? É necessário nós refletirmos nisso, examinarmos as Escrituras. Porque a palavra, hoje em dia, eu posso dizer a você que o nosso maior adversário não é o diabo, é a falta de conhecimento. Porque quando você sabe quem você é, o que você tem, o que você é em Cristo, o diabo é fichinha. Amém? Você toma posse daquilo que você é, você toma posse daquilo que você tem, quando você lê a palavra. Porque eu vejo às vezes muitas pessoas declarando aqui quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo, né? O que você pode em Cristo, e muitas das vezes você sai daqui da igreja todo cheio, e quando chega ali na porta, você ouve uma palavra que te entristece e pronto, você fica vazio. E vai para casa entristecido, achando que aquela palavra serviu para o irmão A, para o irmão B, para você não servir de nada. Amém? É necessário nós termos a consciência, irmãos. Porque hoje em dia tem muita gente indo por vários tipos de doutrinas diferentes. Você vai na igreja A porque lá você vai receber a sua vitória. Você vai na igreja B porque lá tem pessoas sendo curadas. Mas quando você sabe quem você é, não importa onde você esteja, o milagre acontece. Porque você tem que crer que verdadeiramente o Senhor habita dentro de você. Amém? Você é a igreja. Aonde você coloca a planta dos seus pés, o Senhor se faz presente. Amém? Aonde eu coloco a planta dos meus pés, eu sei que aquele lugar ali tem a obrigação de ser abençoado, porque eu cheguei ali, porque o Senhor Jesus chegou comigo. Amém? Então hoje em dia existem muitas pessoas que estão doentes, estão sofrendo, estão passando por perseguições, porque elas não conhecem quem elas são em Cristo Jesus. Amém? E vivem uma vida totalmente destruída, enquanto o Senhor Jesus está ali com ela, falando com ela. Leia a minha palavra. Amém? Muitas pessoas hoje estão fracas espiritualmente. Eu vi ontem algo que eu achei interessante, que as pessoas às vezes falam assim: irmão, a carne é fraca. Não, a carne está forte, porque quando o espírito está forte, não tem como a gente pecar. Amém? Existe a possibilidade de nós andarmos sem pecar. Amém, irmãos? Eu vou ser sincera com vocês, tem um bom tempo que eu não sei o que é pedir perdão. Sabia? Porque hoje eu sei que eu já sou perdoada em Cristo Jesus. Eu sou santa. Eu fui justificada na cruz do Calvário. Porque eu sei hoje que o pecado, ele na minha vida é somente um acidente. Quem vive na prática do pecado é pecador, irmão. E o Senhor Jesus, quando entregou ali por nós, ele levou sobre si os nossos pecados. Amém. A palavra de Deus fala que quando nós pecarmos, nós devemos confessar ao nosso Senhor. E quando nós confessamos ao nosso Senhor, a palavra de Deus fala que ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém. Amém? Então nós temos que entender qual é a nossa posição hoje em Cristo Jesus. Amém? Posição de mais que vencedores. Amém? A vida eterna ela não começa quando você morre. A vida eterna ela começa quando você levanta sua mão e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém. Amém? Então tome posse do que você é. Como o nosso pastor falou aqui no estudo, irmãos, vem para os estudos de terça-feira. Vem para os estudos de terça-feira aqui, tem sido maravilhoso. Nós aprendermos. Aprender nunca é demais. Pelo contrário, quanto mais a gente aprende, melhor fica, né? Mais o Espírito Santo de Deus vai revelando aquilo que Ele quer para a nossa vida. E nós aprendemos que nós somos co-herdeiros com Jesus. Tudo aquilo que Ele tem direito, nós temos também. Amém? Então eu e você temos direito a coisas maravilhosas e tremendas. O cristão, ele não é para viver uma vida de derrota. O cristão, ele não é para viver uma vida de enfermidade. O cristão, ele não é para viver uma vida de dificuldade. Amém? O Senhor nos escolheu para vivermos uma vida de abundância. Ele nos escolheu para viver uma vida de saúde. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio a essa terra para cumprir toda a vontade do Pai. Veio ou não veio?
E o que Jesus mais fazia? Uma das coisas que Jesus fazia muito era curar pessoas enfermas. É ou não é? Jesus estava sempre operando cura na vida das pessoas. Então, cura é algo que o Senhor Jesus, Ele tinha e para nos dar. Hoje, eu e você podemos impor as mãos em nome dEle, porque Ele assinou uma procuração no nome dEle para cada um de nós. Você pode usar o meu nome, e em meu nome você vai curar enfermos e vai expulsar demônios. Mas só que às vezes nós precisamos que o pastor vá conosco na casa do irmão para orar por ele, para ele ficar curado. Às vezes nós precisamos que o pastor vá com a gente na casa de um irmão que está endemoniado, porque só a unção que há sobre a vida do pastor que vai curar aquela pessoa, não. A unção, a mesma unção que está sobre o pastor João, está sobre mim e sobre você. Aleluia. Amém? O importante é como você toma posse daquilo que o Senhor te deu. Amém? Amém. Eu quero que você saia daqui nessa noite crendo, irmãos, que você pode ir muito além daquilo que você pensa. Amém? Aqui no capítulo 12, no versículo 18, diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amém? Quero fazer uma pergunta, mas você não precisa levantar a mão, amém? Você tem tido paz com todas as pessoas? Tem? Você tem tido paz com todas? Aqui não está se referindo qual tipo de pessoa você tem que ter paz. Aqui está dizendo que você tem que ter paz com todos os homens. Isso diz respeito a todas as pessoas, amém? Homens e mulheres. Amém? É necessário, irmão, que nós, como servos do Senhor, tenhamos paz, sejamos a diferença. Por quê? Não tem aquela passagem da Bíblia que fala que a mulher vê o marido, né, calada? Às vezes o marido observando a atitude da esposa em casa, a mudança, ela acaba ganhando o marido. Amém? Então, através das nossas atitudes como servos de Deus, as pessoas lá fora vão também querer conhecer esse Deus maravilhoso que você serve. Amém? Agora eu te pergunto, se você é um irmão em Cristo que faz ignorância com as pessoas, os vizinhos estão vendo isso. Amém? Meu marido costuma dizer que o parente mais próximo que nós temos são os nossos vizinhos, que no momento do sufoco é o vizinho que sempre nos socorre. Não é verdade? Então, como tem sido o seu relacionamento com seus vizinhos? Como tem sido o seu relacionamento com as pessoas da sua casa? O que as pessoas têm falado de você? Porque existe uma preocupação muito grande, nós temos que nos preocupar com isso. Antes eu dizia assim, não estou nem aí que os outros pensam de mim, importante é o que Deus pensa de mim. Não, mas o próprio Jesus perguntou para os seus discípulos, né? O que eles dizem que eu sou? Então nós temos que nos preocupar sim, amém? Andarmos em paz com todas as pessoas. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo algo muito importante, que não é a Adriana quem está falando, mas é o Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito Santo de Deus. Aqui no capítulo 13 também de Romanos, eu quero falar a respeito daquilo que nosso irmão Robson e nosso irmão Paulo falou. No capítulo 13 diz assim, aqui o título é Submissão à Autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Amém? Então nós sabemos que toda autoridade, amém? Todas as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Amém? Sabemos que nada acontece sem a vontade do Senhor. Amém? Então, eu conheço uma passagem conhecida por alguns aqui também, que fala a respeito disso. Um jovem chamado Samuel, ele foi, posso dizer, criado por um sacerdote chamado Eli. E aquele homem nós sabemos que não era exemplo. Mas Samuel esteve ao lado daquele homem
e foi obediente a ele. Respeitou a autoridade que existia sobre ele. E o Senhor abençoou grandiosamente a vida de Samuel por isso. Amém? Às vezes nós reclamamos, muitas das vezes, né, como o nosso irmão estava falando da crítica, existem muitas pessoas críticas, realmente, você não é o único, irmão Robson. Existem muitas, em todas as igrejas eu creio que tem. As pessoas, elas são críticas, mas elas têm que entender que existe uma autoridade, e as autoridades foram constituídas por Deus. E aqui está dizendo que quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. Eu falo isso não apenas com relação aos nossos pastores, mas também aos líderes de mocidade, amém? Aos líderes das mulheres. Eu creio que foi o Senhor que constituiu, amém? E como é triste para um líder falar algo que Deus colocou no seu coração e sempre se levanta alguém contra aquilo que o líder falou. Irmãos, eu sei muito bem o que é isso. Vou dar um exemplo muito simples. Quando eu era líder das mulheres, eu falei assim, irmãs, vamos com blusa branca. Porque todo mundo tem, é difícil ter uma mulher que não tenha uma blusa branca. Irmãos, cada uma que reclamou que não tinha blusa branca, queria vermelha, outra queria rosa. Amém? Foi igual eu falei para a pastora sobre aqui a parede. Eu falei, pastora, se perguntar para cada irmão, vamos fazer um arco-íris aqui atrás, porque cada um vai querer uma cor diferente. Amém? Então, quer dizer, se existe um departamento dentro de uma igreja, e aquele departamento foi constituído por Deus para fazer algo aqui, amém? Se as pessoas, se Deus lhe dá a essa pessoa instruções de como ela deve fazer, amém? E o Senhor vai confirmando no coração dessa pessoa como ela deve fazer aquele trabalho. E se levanta outras pessoas contra isso, com certeza aquela pessoa que está se levantando, eu posso dizer, está sendo usada pelo diabo. Amém? E nós temos que, a palavra de Deus fala que nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém. Nós temos que parar, em nome de Jesus, com fofoca dentro da igreja, com iras dentro da igreja, porque existem pessoas que ainda não foram totalmente libertas do velho homem, como o nosso irmão Paulo estava falando aqui. Eu estava ali rindo, glorificando o nome do Senhor por isso. Existem pessoas que trazem as suas manias do mundo e aqui dentro ela não deixa. Aquele mau hábito de estimação, que a pessoa não consegue se livrar dele. Gosta tanto, quer tanto que esteja ali com ele ao seu lado. É um amiguinho que nunca fica longe. É isso. Nós temos que pedir ao Senhor, em nome de Jesus, para nos livrar dessas situações malignas, que muitas das vezes são pessoas usadas para acabar e destruir e matar muitas pessoas dentro da igreja. Amém? Porque existe uma palavra que fala sobre raiz de amargura, que ela vai crescendo, crescendo e começa a contaminar outras pessoas. E quando você vai ver, existe um grupo de pessoas contaminadas dentro da igreja, e muitos até saem da igreja ou não saem, mas ficam dentro da igreja falando mal. Irmãos, não existe igreja perfeita. Amém? Porque a igreja, ela é composta por várias pessoas, e são pessoas, cada ser humano aqui, quem sabe que cada um de nós temos a nossa digital diferente um do outro. Cada um de nós temos uma digital diferente, a nossa personalidade, cada um de nós temos uma personalidade diferente. Lembra do arco-íris que eu falei aqui? Cada um tinha uma cor diferente para pintar essa parede aqui. Amém? Amém, irmãos? Então eu quero dizer a você, uma igreja, ela é composta por várias vidas, várias. E sempre tem, irmãos, alguém que ainda não foi liberto da fofoca. Sempre tem alguém que ainda não foi liberto da falsidade. Sempre tem aquela pessoa que por qualquer motivo ela fica com raiva, ela se ira, ela expõe as pessoas à sua volta.
Aqui também vamos ler sobre isso. Existem pessoas, irmãos, que precisam ainda de cura espiritual aqui neste lugar. E essa noite é a sua noite, amém? Essa é a noite em que o Senhor vai tirar todos os carrapichos que ainda existem, em nome de Jesus, amém? Porque o Senhor quer uma igreja limpa, uma igreja lavada, uma igreja remida. A palavra de Deus, ela fala que em Atos, quando todos estavam ali unânimes, orando, unidos, todos com o mesmo pensamento, o Senhor Deus, ele enviava aqueles que iam sendo salvos. Quando há unidade, quando eu estou ligado com meu irmão, eu fico ligado com o trono da glória de Deus. Amém? O Senhor tem uma preocupação muito grande uns com os outros, no meu tratar com o meu irmão. Eu não falo no meu tratar somente com o meu irmão que está bem na fita, com o meu irmão que faz parte do ministério. Não só no meu tratar com o meu irmão que é uma pessoa bem financeiramente falando. O Senhor quer que nós venhamos tratar a todos, sem exceção, da mesma maneira, com o mesmo amor. Amém? Amém? Eu queria que você lesse comigo também. A respeito disso que eu queria falar em Romanos, no capítulo 14, no versículo 13. No versículo, capítulo 14 de Romanos, versículo 13. Diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Amém? Não devemos expor o nosso irmão. Amém? Amém? Não devemos expor. Quantas e quantas vezes, irmãos, quantas e quantas vezes eu já vi isso acontecer. Amém? Quantas e quantas vezes. Eu vou ser sincera, eu particularmente, amém? Eu, Adriana, creio que a maioria dos irmãos que estão aqui, eu nunca vi, só com os fariseus, né? E quando Pedro estava ali sendo usado pelo inimigo, o Senhor expôs. Amém? Amém? Eu aqui nessa igreja nunca vi o pastor João expondo ninguém no púlpito. Não me lembro. Nesses 10 anos que nós estamos aqui, não me lembro. Então nós temos exemplos de pessoas, de pessoa e do nosso próprio Jesus, de que ele não colocava assim, não ficava, como é que eu posso dizer, humilhando ninguém. Amém? Eu particularmente eu não gosto, irmãos. Eu não gosto, eu acho isso uma coisa horrível. Amém? Até quando eu era do mundo, eu falava para o meu marido: olha só, se você quiser me expor, não faça isso. Entre 4 paredes você pode fazer o que você quiser, mas nunca me humilhe na frente de ninguém. Porque Jesus nunca nos humilhou, amém? Amém. Pelo contrário, quem se humilhou foi Ele, por nós. Amém? Aleluia. Tem um glória a Deus aí, irmãos? Amém? Existem muitas pessoas que às vezes ficam sabendo da história de um irmão, não é verdade? E vem aqui para o púlpito pregar em cima da dificuldade do irmão, vem aqui no púlpito expor o irmão, falar do seu erro, falar do seu pecado. Irmão, isso aí é algo terrível. É uma das situações que eu estou falando. Amém? Se você e eu sabemos de uma fraqueza do nosso irmão, o que nós temos que fazer é orar por ele. Amém? Não expor jamais o nosso irmão, não fazer comentários a respeito da dificuldade do nosso irmão. Amém? Porque nós estamos sujeitos a isso. Nós temos um corpo, e esse corpo aqui ele não se converte. Amém? Amém? Nós temos uma alma. A alma são os nossos sentimentos.
sentidos, nossos sentimentos, ele está sendo transformado a cada dia. Amém? Mas nós temos o Espírito Santo que está pronto. Então nós temos que entender que a nossa carne às vezes passa por dificuldade. É por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito. E como é que nós vamos alimentar o nosso espírito? Como é que nós vamos aprender que nós não devemos expor o nosso irmão? Como é que nós vamos aprender que nós temos que honrar os nossos líderes? Como é que nós vamos aprender que nós temos que, em nome do Senhor Jesus, amar fraternalmente os nossos irmãos? Como é que nós vamos aprender que nós temos que fazer, obedecer à vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Saber quem eu sou em Cristo, o que eu posso em Cristo? Examinando as Escrituras. Amém. Amém? Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha bronquite. E a minha mãe, ela sempre colocava o Salmo 91 dentro na minha franja de travesseiro. E em cima da televisão era o Salmo 91 aberto, né? Aquela página amarela, né? Como se aquilo aí fosse um amuleto. E na verdade, se eu perguntasse, ela não sabia nem o que estava escrito ali. É porque alguém disse, né? Ó, abra aí o Salmo 91. Tudo que falaram com a minha mãe, gente, ela fazia. Tudo. Ela foi ao extremo de mandar me levar na praia e me afogar. Disseram que se eu me afogasse, eu ia ficar curada. Hoje eu sei que foi o Senhor Jesus que me curou, amém? Amém. Mas olha, quando a pessoa não tem conhecimento, o que ela faz? O que ela faz? Eu lembro que a minha babá, ela me levou na praia, na Barra de Guaratiba ali. Aí ela me afundou na água, eu fiquei me batendo lá embaixo, tentando levantar e nada. Não, porque a também falou que para você ficar curada da bronquite. Disseram para ela fazer isso, tudo, vocês imaginaram que eu fazia para mim ficar curada. E hoje, infelizmente, muitos estão sendo enganados. Amém? Dizendo assim, ó, vai lá que você vai pegar a rosa que você vai ficar curada. Vai ali que tem um lenço ungido que você vai ficar curado. Irmãos, você já tem a cura. Aleluia. Amém? É só você tomar posse dela. Você não deve aceitar, você tem que rejeitar. Porque o nosso Senhor Jesus levou sobre si. Sabe, existe uma coisa muito... Eu, Adriana, eu tenho muita ira de desobediência. Eu tenho muita ira de desobediência. Quando os meus filhos me desobedecem, quando eu falo alguma coisa e eles não fazem, irmãos, eu fico muito irada. Muito. E eu fico assim... É por isso que eu fico assim, Senhor, muito obrigado, porque de certa forma isso me ajuda a ser mais obediente à tua palavra. Porque se tem algo que agrada a Deus, é a obediência dos seus filhos. Amém. Como um pai se agrada quando o filho obedece aquilo que ele fala. Não tem como um pai não abençoar um filho que obedece. Não existe essa possibilidade. Se você tem dois filhos, um é obediente, o outro não. Quando você vai comprar alguma coisa, a primeira pessoa que vem na sua mente é o obediente. Não é? Você quer agradar. Não é verdade? Você quer fazer carinho, você quer pegar no colo, você quer, sabe, porque é obediente. Não é verdade? Assim é o nosso Deus. Não que ele faça acepção de pessoas, né? Mas aquele que obedece se aproxima mais do Senhor. Amém? E ao se aproximar mais do Senhor, o Senhor compartilha mais das suas vontades para aquela pessoa. Porque ele sabe que se ele falar os desejos dele para aquela pessoa, ela vai cumprir, vai obedecer. E automaticamente ela vai amadurecer. Amém? Então nessa noite, irmãos, eu quero dizer a você. Amém? Não fale da irmã Adriana. Amém? Ora ao Senhor. Fala com Jesus. Se teve alguma coisa aqui que a irmã Adriana falou, que de repente machucou o irmão, me perdoa. Eu não tenho dificuldade de pedir perdão. Amém? Não tenho dificuldade, porque o Senhor já me perdoou. Amém? Graças a Deus. Mas eu quero que você saia nessa noite aqui com a convicção de uma coisa. Se teve algo nessa noite que falou ao seu coração, agarre.
agarra, coloca assim a tábua no teu coração e pratica. Peça ao Senhor: Senhor, tira de mim todos os carrapichos. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero ser transformado, porque muitas das vezes nós não recebemos bênçãos de Deus por causa de situações que nós mesmos criamos dentro de nós. São pecados, perdão que não é liberado, são situações que muitas das vezes impedem o agir de Deus em nossas vidas. Amém? Então vamos nos colocar de pé nessa hora. Tem um versículo também que eu gosto muito, que é o Romanos 12, versículo 1, que diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Amém? Sacrifício é você sacrificar a vontade da sua carne para fazer a vontade de Deus. Amém? Irmão, eu estou com vontade. O irmão pisou no meu pé. Eu estou com uma vontade, como o pessoal diz lá no mundo, de rodar baiano, né? Tem pessoas que falam assim. Tem pessoas que falam assim: ah, eu pedi o Espírito Santo só um momentinho para poder. Existem pessoas assim. Mas nessa noite o Senhor Jesus, Ele quer te limpar. Amém? Ele quer tirar os carrapichos. Porque quando a palavra de Deus fala que nós temos que ter o mesmo pensamento de Jesus, que humilhou-se a si mesmo, Ele abriu mão da sua glória. Amém? Ele abriu mão da sua glória. Você tem noção do que é isso? Por amor a mim e a você. Então, irmãos, o que é pedir perdão diante do sacrifício tão maravilhoso desse que o Senhor fez por cada um de nós? Amém? O que é o irmão pisar no nosso pé e você dizer: irmão, desculpa por ter colocado meu pé debaixo do teu pé aí, me perdoa, né? É o irmão falar mal de você e em vez de você tomar satisfação com o irmão, você orar pelo irmão. Amém? Amém. Isso é atitude de maturidade. Amém? Isso é atitude de maturidade. Amém? Porque muitas das coisas que nós falamos, ainda que nós estejamos com razão, a forma como nós nos expressamos faz com que a situação mude. Amém? Se você tem razão e você vai até o seu irmão com ignorância, o errado passa a ser você. Porque o Senhor, Ele nos deu o espírito de quê? De equilíbrio. Nós temos o Espírito de Deus em nós. E Ele nos dá equilíbrio para sabermos como tratarmos a cada irmão. Amém? Então vamos nos tratar com amor. A partir de hoje, confessa ao Senhor. Fala: Senhor, essa é a minha dificuldade. E eu quero, a partir dessa noite, Senhor, sair daqui transformada. Porque eu não quero mais ter nada que impeça o teu agir na minha vida, o teu agir na minha casa, o teu agir na minha família. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria pedir o pastor João para fazer essa oração, amém?